Salve, salve, queridos, bom dia. Bom, neste exato momento eu estaria sentado em uma roda de conversas, com essa sala aqui pinhada de gente, ou provavelmente na casa de alguém fazendo a roda de conversas, depois de um café maravilhoso, um café compartilhado. Para quem já me conhece sabe que isso é verdade. Mas essa semana aconteceram várias coisas. Não estou dizendo que foram coisas ruins, mas aconteceram muitas coisas que me consumiram um tempo para poder organizar essa, essa roda e acabou não acontecendo. Mas eu senti de um lugar aqui muito honesto de estar entregando alguma coisa aqui por esse vídeo, né, de uma forma online, mas a mensagem vai ser entregue. E o título que eu coloquei aqui nesse momento é A Pergunta de US$ 1 milhão. Poderia ser até mais, 1 bilhão, 1 zilhão. Dinheiro nenhum não pagaria essa pergunta. E eu sempre estou lendo aqui as anotações, tá? Porque é uma maneira de eu não me entrar em devaneio aqui nos pensamentos, tá? É importante também a gente organizar. Então a pergunta que eu deixo aqui hoje é simples, mas ela é extremamente inquietadora. Falando de US$ 1 milhão ou R$ 1 milhão, enfim, a pergunta é: se entrasse R$ 1 milhão ou US$ 1 milhão ou de euros, onde você quiser, na sua conta todos os dias, todo dia, no final do dia caia R$ 1 milhão na sua conta, você continuaria exercendo a mesma rotina que você faz hoje? Eu sei que muita gente aqui vai responder de cara. Óbvio que não, Fábio. Que pergunta besta é essa? Que pergunta até chega a ser idiota uma pergunta dessa, né? Claro que não. Eu provavelmente estaria viajando o mundo, eu compraria uma casa maior, eu ajudaria minha família, eu compraria um carro para cada pessoa da minha rua, eu compraria uma ilha, viveria sozinho, sei lá, comeria todos os pratos que eu sempre tive desejo de comer. Enfim, viajaria o mundo inteiro, viveria a aurora boreal, uma erupção vulcânica, um terremoto no Japão, enfim. O cara ia inventar coisa para fazer até não aguentar mais. Beleza, tudo isso é muito válido. É ótimo a gente saciar desejos, coisas que estão aqui, né, sonhos e tudo mais. Mas percebe que existe uma questão mais profunda nessa pergunta e que vai muito além, perpassa desejos, fantasias, em que o dinheiro compra. Porque vai chegar um momento, e eu espero que chegue esse momento numa cabeça extremamente límbica, que só deseja, que só quer para você, chega um momento em que você já comprou tudo o que queria comprar. Comprou tudo. Comprou o carro, comprou 2 carros, aí tu vendeu esses 2 carros, comprou uma Lamborghini, depois comprou uma outra Maserati, depois comprou um Porsche, e aí tu viu que é tudo igual. Só muda o ronco do carro, um vai consumir 2 litros por pisada no acelerador, aí tu vai ter que comprar um posto de gasolina, porque você tem dinheiro, vai comprar um posto de gasolina, vai cansar dos carros a combustão, vai comprar um carro elétrico, aí você vai ter que comprar uma fazenda solar porque você tem dinheiro. E assim você vai se entulhando de coisas, mas você percebe que a tua inquietação não passa. E aí você já conheceu todos os lugares que queria conhecer. Já subiu o Monte Everest, não tinha fôlego para subir o Monte Everest, foi de helicóptero, porque você pode comprar um helicóptero, né? E toda a sua equipe, né, de suporte, de apoio e enfim, de tudo mais que você pode comprar com o dinheiro que não para de entrar na sua conta, né? Obviamente você experimentou todos os prazeres que você poderia imaginar e não imaginar. Coisas que não podem nem vir a público de repente, né? Tudo que o dinheiro pode comprar. E
E você percebe que isso também tem uma hora que não sacia mais. Enfim, você já saciou todos os seus desejos imediatos. E depois? E depois? Né? O que sobra depois que o consumo para de distrair? Difícil, né? Porque tem momentos aí na vida que vão acontecer em que você precisa devolver para você a vida para você mesmo. Não sei se ficou clara aqui a, a, essa situação, mas eu sinto que hoje existe uma epidemia muito silenciosa acontecendo. As pessoas estão confundindo aquilo que elas são, aquilo que elas estão, com aquilo que elas fazem como uma função social ou um trabalho ou um desempenho de performance, por exemplo. Então hoje a gente pergunta para alguém: quem é você? A primeira coisa que a gente vai falar é a nossa função profissional. Ah, eu sou médico, sou advogado, sou pedreiro, sou diarista, sou professor, terapeuta de dança, né? Sou empresário, sou investidor, sou mãe, né? Não tenho emprego, sou dona de casa, mas é trabalho, não estou aqui desmerecendo. Mas você percebe que a gente vai se identificando com funções que ainda assim limitam muito tudo aquilo que a gente pode fazer, mas a gente se limita a nos definir por essas funções. Mas quem é você quando a função acaba? Pesado, né? Quem é você quando ninguém mais precisa do que você vai entregar, daquilo que você promete e entrega, daquilo que você serve hoje, tem uma função hoje? E eu falo isso de um lugar que viveu isso de muito de perto. De alguém que foi vítima desse lugar muito, muito cruel, em que essa pergunta ela só foi nascer depois da aposentadoria. Isso aconteceu em 2010, quando o meu pai, ele finalmente teve a sua aposentadoria declarada em uma grande multinacional. E aquilo virou a identidade dele, aquilo virou a vida dele. E de repente, fazendo assim, todo aquele respeito, todo aquele prestígio, reconhecimento de um grande gestor de uma multinacional, todas as pessoas ao seu redor, toda aquela sensação de importância, a sua rotina já pré-estabelecida, meses, anos fazendo aquilo, todo o seu propósito, aquilo tudo foi assim, ó, virou fumaça em um papel, simplesmente agradecendo a todos os seus anos de dedicação àquela multinacional. E então veio a aposentadoria. E não só com a aposentadoria, que tinha uma grande reserva financeira, toda a sua aposentadoria muito bem planejada, então o dinheiro nunca foi problema para o meu pai, né? Ainda com todo o conforto financeiro, veio um vazio enorme. Porque tudo aquilo desapareceu. E ali se surgiu a pergunta cruel.
Se eu não sou mais nada disso, quem sou eu? Você imagina receber essa paulada lá pelos seus 61, 62 anos e você basicamente sentir que por conta de ter se identificado tanto com a sua função, você não serve para mais nada. Para muita gente pode surgir um lugar muito óbvio agora na cabeça de Fábio, que besteira, agora tem tempo livre. E se o problema não fosse o tempo livre? Fosse o tempo preenchido? Entende? Então, quando a gente vive em função daquilo, e aquilo simplesmente é esvaído da nossa vida, sem preparo nenhum, isso traz na gente um desconforto enorme. É como se fosse uma morte. Uma morte que ninguém preparou a pessoa. E a pessoa nem imaginava que isso era uma morte. E eu acho, só palpite, que muita gente só vai entrar em contato com essa pergunta de $1 milhão, tarde demais. Muita gente recebe realmente essa pergunta na carta de aposentadoria. Ou em situações mais cruéis, quando você se torna incapaz, de repente aposentado compulsoriamente pelo INSS por uma situação que lhe tirou da sua função, e às vezes isso acontece também muito cedo. Então, muitas situações podem trazer essa pergunta. Uma delas é a aposentadoria. Ou quando você perde o emprego. Ou quando seus filhos crescem. Para você que é mãe, para você que é pai, de forma integral. E esse aqui eu me identifico muito. Quando o relacionamento afetivo, amoroso, acaba. Então, vários lugares trazem esse questionamento de que a gente não perceber que a gente se tornou extremamente dependente de algo que vem de fora. E muitas vezes a gente só vai prestar atenção nisso quando o corpo já não acompanha mais. E quando a vida geralmente te obriga a parar. E o mais contraditório de tudo isso é que talvez é perceber que a sociedade inteira incentiva exatamente esse apagamento de algo que está aqui dentro, e a gente basicamente sobrepõe isso de uma maneira muito arbitrária, ou talvez não, com coisas que vêm de fora. E eu considero assustador isso, né? E quando eu vejo isso, eu percebo isso acontecendo na minha frente, eu me sinto realmente no lugar aqui de deixar uma mensagem aqui para as pessoas começarem a criar um desconforto com esse lugar em que é imposto para a pessoa um lugar quase de obrigação de dar a satisfação da sua vida baseado em suas funções de entrega, de desempenho, de produtividade. E desde cedo eu fui assim também condicionado, e talvez não por maldade, eu tenho certeza disso, mas eu fui condicionado desde muito cedo a perseguir o desempenho, a perseguir o resultado, o status, o prestígio. E por vezes a comparação. E a questão da comparação ela é perigosa, porque hoje eu tenho consciência disso. A comparação é a mãe de todas as frustrações. É muito perigosa a comparação. E hoje começam
um lugar muito perigoso também na questão da comparação, e eu digo que é praticamente uma epidemia, que a gente vai falar um pouquinho depois, mais adiante, sobre essa epidemia. Mas o fato é que nessa comparação a gente começa a querer se tornar muito eficiente em tudo aquilo que alguém é melhor do que a gente. Só que nesse lugar de comparação, a vida deixa de conversar com a gente. A gente fica surdo para certas... E sem entrar no lugar da esquizofrenia aqui, brincadeiras à parte, uma vozinha que a gente tem dentro da gente que ela é muito sutil. E a gente não conversa mais com ela. E isso também é muito perigoso. Então a gente se torna muito eficiente, né? Em ganhar dinheiro, em funcionar para o outro, em produzir, em postar, fazer postagens muito bonitas, de fatias muito perfeitas da minha vida, porque eu tenho que de alguma maneira dar a satisfação que a minha vida é muito feliz. Então ela se torna uma grande performadora, né? Uma performance a um custo muito grande, porque isso custa a nossa energia. Manter esse personagem do eu sou feliz, eu tenho sucesso, isso custa, performar custa. Mas por dentro ainda existe esse ruído, algo que está aqui trazendo um desconforto e que não cala. A gente só anestesia, só silencia, mas ele está lá, tentando se rebelar, tentando mostrar de uma maneira ainda gentil que não é bem por aí o caminho. E a gente consegue suportar muita coisa, né? Nós, seres humanos, a gente suporta coisas estranhas até, né? Mas uma coisa que a gente não consegue sustentar por muito tempo é a ausência de sentido. A ausência de sentido definitivamente é uma coisa que mata a gente por dentro. E aí eu boto de novo o exemplo do meu pai, né? Porque essa ausência de sentido que ele tentou suportar durou aproximadamente 8 anos. Então, de 2010 a 2018, ele aos poucos foi sucumbindo a esse lugar das comparações, a esse lugar de tentar preencher algo de dentro com algo de fora. Foi um bom vivant, né? Nesse sentido de sair curtindo a vida doidada. Mas curtido de um aspecto ainda muito externo, de tentar saciar desejos, prazeres, consumos, mas nada disso preenchia, né? E daí caí nesse lugar de inquietação, e isso foi começando a somatizar. Então a estrutura interna, emocional, psicológica, é a primeira que começa a cair. Para depois isso começar a somatizar, a se manifestar no corpo, que é o objeto mais presente que a gente tem, junto com as emoções. As emoções a gente não planeja a emoção que vai sentir daqui a 2 minutos. A emoção é assim, ó, acontece na hora. Agora o que a gente fantasia muito é com esse cara aqui. A nossa mente. A mente mente. As mentes despreparadas mentem. Né? E a epidemia que eu estava falando, que entra no lugar da comparação, hoje são a epidemia das redes sociais. As redes sociais é um campo muito amplo para a gente ficar se comparando com a vida de todo mundo. Porque eu posso estar aqui na minha casa, feliz da vida, mas eu vou ver o colega que está lá na Suíça, ou outro amigo que está lá na Noruega vendo a aurora boreal, e isso vai me deixar triste, porque eu queria estar lá vendo a aurora boreal também. Ou vendo os Alpes suíços.
E eu já deixo de ver satisfação na minha vida, porque a vida do outro parece mais bonita. E mal eu sei que para ele poder estar lá vendo aquela aurora boreal, ele está passando temperatura negativa, ele teve problema na alfândega para entrar lá, ele está pagando R$ 1.000 por dia de área de carro, teve que brigar com mãe, pai, cachorro, filho para poder estar lá, por causa que o dinheiro não dava para estar lá. Então, o que acontece? A gente acaba comparando, eu comparo o bastidor da minha vida, que está um caos, está uma bagunça. Eu tenho os meus surtos, as minhas neuroses, os meus gatilhos, as minhas baixas, tudo aquilo que construiu também a minha sombra, né? E eu comparo isso com o holofote mais iluminado, o palco mais bonito da vida do outro. Olha que coisa injusta que a gente faz. Comparar o meu bastidor, que é uma bagunça, o bastidor de todo mundo é bagunçado, mas eu vou comparar com o palco da pessoa, que é aquele mero retrato, aquela mera fração milimétrica perfeita, com a luz perfeita, a projeção perfeita, com o sorriso perfeito. Que logo depois que tirou aquela foto, a pessoa sai assim e faz assim. E volta para a vida real. Né? Mas a gente quer comparar o belo sorriso como se aquilo tivesse eternamente feliz para sempre. Olha a cilada que a gente se mete com as comparações, principalmente em redes sociais. E você olha alguém aparentemente feliz, realizado, que está viajando, que está crescendo, mas a gente não vê o preço emocional, mental também, e físico daquela realidade. O que ela precisou, qual foi o preço que a pessoa pagou para estar agora vivendo aquele sonho, aquele momento. Então a gente só vê o lado bonito, mas a gente não vê as inseguranças, a gente não vê o vazio, a gente não vê os conflitos. Faz sentido? E quanto mais você se compara, mais você se distancia daquilo que eu considero a essência. Aquele lugar genuíno, verdadeiro, natural nosso de cada um aqui, né? Único, que é de cada um, que é o nosso caminho. Porque você começa a querer caber na vida do outro. Eu não estou nem falando aqui de um relacionamento que você tenha com alguém, porque a gente acaba caindo nesse lugar de querer caber na necessidade do outro. A gente começa a orbitar a vida do outro numa vida afetiva. Não vejo isso como um problema. Eu vejo o problema quando a relação acaba e você não sabe para onde voltar. E como eu entendo disso? Quantas vezes já não terminei uma relação e eu senti um oco dentro de mim de não me entender agora, o que sobrou? Porque eu vivia por aquela pessoa, eu vivia o sentido dela e eu não tenho mais sentido no que eu faço. Né? Então a pergunta de $1 milhão se encaixa aqui também. E a gente começa a perceber que essa felicidade, esse preenchimento, esse pertencimento interior, ele não é só mais um encaixe social. É uma coerência interna. Ela vem daqui. Não vem dali, não vem daqui, não vem da dica do amigo, não vem da foto de um Instagram, de um Pinterest, de um, sei lá, da rede social aí que sabe lá Deus vão inventar. E você começa a ter um pouco mais de coerência com a vida quando você vive e conversa com aquilo que você sente mais profundamente. Ali que a gente começa a ter um pouco mais de tranquilidade aqui dentro, de começar a se preencher de algo que é genuíno aqui de dentro, que é nosso, com nossos valores. E de longe isso não significa eu demonizar o dinheiro, a riqueza, nada disso. Porque o dinheiro importa, o conforto importa, a segurança importa, o reconhecimento, o prestígio, tudo isso importa. Mas dentro da sua caixinha.
Essas coisas são complementares, mas elas definitivamente não preenchem. Elas não têm o poder de substituir significado, propósito, sentido. E eu dei uma parada aqui porque tocou meu telefone aqui, desculpa, tá, gente? Então, essa questão de propósito, significado, ou seja, qual seja a palavra que a gente imbui para essa coisa que a gente sente, ela não vem de fora. Coisas de fora nos ajudam de alguma maneira a orientar a gente a chegar lá. Mas isso nasce de dentro. As coisas de fora deveriam facilitar a gente ter essa percepção e discernimento de chegar aqui dentro. A gente não pode simplesmente entregar tudo para fora. Mas algo de fora nos conecta com algo dentro da gente. Seja errando ou seja acertando. Faz sentido? E talvez por isso que essa pergunta hoje seja tão importante. Se o dinheiro deixasse de ser o problema hoje, o que permaneceria na sua rotina? Ou até convertendo aqui, será que você teria alguma coisa da sua rotina ainda hoje? Algo da sua rotina faria sentido se não fosse pelo dinheiro? E se sim, o que você ainda faria? Porque se não é pelo dinheiro, é por algo. Algo tem que continuar fazendo você seguir numa jornada, numa caminhada. Então, o que faria hoje os seus olhos brilharem? O que faria você perder a noção do tempo? O que faria sentido para você mesmo sem aplausos? Né? Já pego aí, tá? Obrigado. Tem uma encomenda aqui, viu? Tá bom, obrigado, viu? É a vida ao vivo acontecendo, gente. As coisas não param porque eu quero fazer uma live. Hoje, por exemplo, como eu percebo o que eu faço como algo que me movimenta e vem de dentro? Esse momento, por exemplo. Não estou fazendo isso aqui para reconhecimento, para ganhar like, para ter mais seguidores, para ganhar dinheiro. Não. Eu vim aqui com uma vontade genuína de seguir num movimento que eu gosto de fazer todas as sextas, mas eu não me planejei para isso, para fazer de maneira presencial. Mas hoje eu percebo isso como? Com rodas de conversa, com o movimento da dança, que eu faço movimentos voluntários, quando eu escrevo, quando eu penso em projetos. E agora me deu um comichão maluco, não sei porquê agora eu acho que eu vou começar a captar recursos para movimentos sociais, por exemplo. Então tudo isso surge de um lugar, de uma inquietação interna, de um ócio criativo. Ócio criativo. Pesquisem essa palavra na internet, ócio criativo. Existe algo dentro de cada um que movimenta a gente, que é uma bússola. E essa pequena bússola vai orientando a gente por lugares que vão deixando pistas. De pequenos sinais, sabe? E de pequenos chamados internos. Mas para escutar essas pequenas pistas, esse cochicho, a gente precisa de silêncio. Não só o silêncio ambiental, né? Porque sim, o tumulto de ambientes muito conturbados, obviamente isso interfere dentro da gente também. Dificilmente você vai conseguir meditar no meio da 25 de março, por exemplo, no meio da Avenida Paulista, num dia de rush. Não dá. Você tem que ir para locais que favorecem essa tranquilidade, esse silêncio, essa calma.
Então, tudo começa de certas ações, de a gente começar a organizar esse caminho para que a gente possa trilhar ele com mais tranquilidade. E aí a gente começa a perceber que quando a gente começa a diminuir esse barulho, e principalmente a questão da comparação, a gente começa a perceber um certo distanciamento dessa obrigação constante de estar fazendo algo do tenho que trabalhar, tenho que entregar resultados, tenho que ter o reconhecimento do fulano de tal, eu tenho que pertencer a esse ambiente. Então você começa a perder essa obrigação, essa necessidade de aprovação por pai, por mãe, por cônjuge, por filho, por reconhecimento no trabalho, sei lá. E principalmente da produtividade sem pausa. Se tornamos viciados em trabalho. Workaholics, né? A palavra bonita para falar workaholics. É viciado em trabalho. Mesmo quando você não precisa dele. E existe diferença entre o viciado em trabalho e alguém que tem um propósito muito claro. Porque alguém que é viciado em trabalho definitivamente deixa sintomas em que aquilo que ela faz não traz felicidade à sua volta. Pode trazer tristeza. E a pessoa não está olhando para fora também. Aquilo não se comunica com fora, só está comunicando dentro. De um lugar muito cheio de ruídos. Então vem um lugar muito forte do sentir aqui. Coisa que muitos de nós simplesmente não damos mais o direito de escutar. O sentir. E quando a gente começa a tirar esses ruídos, tanto os ruídos da sociedade, ruídos ambientais, isso começa a trazer um lugar de a gente começar a administrar os ruídos internos também. A angústia, os devaneios mentais, as conversas mentais e conflitos que estão acontecendo aqui dentro, as nossas neuroses. Porque todos nós, na sociedade que a gente está, não tem como, gente. Pode falar o que for. Todos nós somos neuróticos em algum nível. Eu sou neurótico em algum nível também. Mas eu não deixo isso hoje me dominar. E tem muita gente que acorda 2, 3 da manhã e se deixa dominar por esse lugar. Das neuroses, das perguntas que não cessam, da angústia, de como vai pagar o quê, de como vai lidar com aquela pessoa, de como... sei lá, vai comprar um carro melhor. Isso são as neuroses. São os ruídos. E tudo isso te distrai, tira o foco da atenção daquilo que realmente importa. Que são essas perguntas, ou a pergunta de $1 milhão. Tudo à nossa volta está nos distraindo para a gente não fazer essa pergunta. E quando a gente consegue atenuar um pouco esse ruído, a gente começa a ouvir um pouco, de uma maneira lúdica, eu estou falando aqui, de uma maneira... uma maneira abstrata, estou falando aqui de escutar uma voz, né? Não estou falando que você vai ouvir uma vozinha aqui, mas você vai entrar num lugar muito mais próximo da sua natureza, em que essas perguntas que vêm de dentro, perguntas genuínas da sua natureza, dessa vozinha que quer o seu bem, você começa a ouvir melhor, depois que esse ruído começa a ser atenuado. E talvez, provavelmente, talvez, só uma sugestão, essa seja uma das maiores tragédias da vida moderna. As pessoas estão ocupadas demais para perceber aquilo que elas realmente sentem de verdade. A tragédia da vida moderna é a gente estar ocupado demais para perceber aquilo que a gente sente de verdade.
Então talvez hoje a reflexão aqui seja essa: quem é você sem a função? Quem é você sem o cargo, sem o salário, sem o status, sem o personagem, a máscara social? Melhor que isso, tirando todas essas vestimentas, todo esse sem, o que sobra? O que ainda permaneceria realmente vivo, real, dentro de você? Porque talvez seja exatamente aí que mora aquilo que você realmente é. Eu percebo que a gente, muitas vezes, numa jornada, de uma maneira muito abstrata aqui falando, a gente se pega em olhar a montanha lá longe e você fica obstinado a chegar naquela montanha. Mas esquece que para chegar lá tem um caminho que você não conhece. E muitas vezes no meio desse caminho você vai perceber que chegar naquela montanha não faz mais o menor sentido. Mas você mentalmente já se projetou estar lá. Sem sentir. Mas dentro da sua mente faz todo sentido você já se olhar em cima lá daquela montanha. E o caminho não favorece você chegar lá. Você ignora o caminho. Quando você deveria estar prestando atenção no caminho. E é aí que você se machuca. É aí que você se magoa. É aí que você se frustra. E a vida vai dando pistas de que você precisa sentir essa trajetória e perceber que, de repente, a montanha não é o seu lugar. Há um desvio que vai te levar para uma lagoa. Eu parei na lagoa. Lagoa da Conceição, né? Mas algum tempo atrás eu me olhava como um grande gerente de sucesso de uma multinacional, com prestígio, vivendo na cobertura de um prédio, com um carro importado. Mas eu ousei arriscar a escutar essa vozinha. Hoje eu posso ter uma vida mais simples, mas de longe eu me sinto milionário. E a pergunta de $1 milhão é essa, porque esse dólar, eu não estou falando de um dólar pecuniário. Eu estou falando aqui de algo que vale muito mais aqui dentro. E não me falta, obviamente, o dinheiro, porque houve o planejamento. Temos que estar na regra do jogo. Se você tem um CPF, você está numa regra financeira. Você tem que saber jogar esse jogo também. Você tem que saber se planejar financeiramente. E quando o dinheiro não falta mais, está na hora de responder perguntas que estão aqui dentro. Ok? Então a pergunta de $1 milhão foi lançada. Se você ganhasse $1 milhão todos os dias, você estaria fazendo exatamente a mesma coisa hoje? Hoje eu posso dizer categoricamente, eu estaria fazendo isso que eu faço hoje, mas nada impede que amanhã isso mude. Nada impede de eu entender que de repente a lagoa já não faça mais o sentido para mim e a montanha volte a fazer sentido. Mas é entender que a gente está numa jornada, num caminho, e que nesse caminho vamos ter algumas cabanas, mas não transforme essa cabana na sua parada final. É só uma parada, é só um momento. E isso quem vai definir é a vida que você vai estar vivendo e você muito honestamente sentindo o que esse caminho está te falando. Ok? Finalizando aqui a reflexão, todas as sextas-feiras, quase todas as sextas-feiras, eu tenho um movimento voluntário chamado Encontros de Vidas, que é justamente esse tipo de conversa legal que a gente tem. E é uma conversa que está meio monólogo, claro, né? Eu estou aqui sozinho. Mas a ideia é que a gente converse em roda, porque isso toca a todos. Não toca só a mim, eu tenho certeza disso, né? Então, caso você queira participar dessa roda, entre em contato comigo aqui no privado, que a gente faz uma roda que é itinerante. A semana passada estivemos na casa de uma amiga nossa, lá no Porto da Lagoa,
geralmente acontece nas imediações da Lagoa da Conceição, por motivos óbvios, né? Não tenho carro, né? Eu vivo a minha vida aqui à base de bicicleta, Uber e ônibus, né? E tá tudo bem. Ainda assim, me sinto um grande privilegiado da vida, né? Isso não me diminui de forma alguma, tá bom? Entre em contato comigo, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.